Prezados amigos, prezados irmãos, estamos aqui para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E hoje nós estamos inaugurando aqui uma nova forma de nos comunicar com você que nos ouve pela TV, pela Rádio Comunhão, trazendo aqui uma forma em vídeo dos nossos estúdios e da forma como nós fazemos este programa. Como já falamos outras vezes, fazemos este programa de maneira muito amorosa, com uma dedicação muito grande, com uma intenção muito sincera de levar a você que nos acompanha informações, mesmo que básicas, do Livro dos Espíritos. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Adilson Maris, presidente da Comunhão. Ele está rindo porque a gente estava brincando agora há pouco que tinha desaparecido aqui das nossas gravações. Disseram para ele que ia ter estreia televisiva. Pois é. Primeiro ele tinha acusado o Alcir, seja bem-vindo, Alcir, mais uma vez, de ter sumido. De estar aqui. E depois ele desapareceu. Então hoje, como nós estamos inaugurando a forma em vídeo do nosso programa, ele apareceu para dar o ar da graça também, mas continua sendo bem-vindo. Adilson, é uma satisfação tê-lo de volta aqui no nosso programa. Muito obrigado, Alcir, muito obrigado. Você, meu caro Honório. Agora eu quero saber o que é que vai acontecer com a nossa audiência. Porque até então ninguém... vai sumir agora. Pois é, ninguém conhecia... 3 cabeças brancas. Ninguém conhecia as nossas faces, agora é o tiro. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se diminuir a audiência... A gente tira a imagem. A gente vai tirar a imagem. Então tá bom. Vamos fazer isso. Mas, gente, brincadeiras à parte, vamos mergulhar no nosso estudo do Livro dos Espíritos e hoje nós estamos iniciando o tema Relações de Além-Túmulo. Esse tema está contido nas questões de número 274 a 290. Relações de Além-Túmulo dentro do grande tema Vida Espírita. Podemos, companheiros? Por favor. Vamos lá. Então vamos lá. Na questão 274, que inicia essa temática, o Kardec pergunta assim: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Olha que pergunta interessante, né? Pergunta pesada, né? E o Kardec está perguntando como é que se dá essa organização. Entre as várias ordens de espíritos, há uma subordinação? Alguém é superior a alguém? Fica até um pouco, antes de vocês comentarem, né? Talvez para aquele que está ouvindo essas questões pela primeira vez, pense, mas os espíritos, nós não somos todos iguais perante Deus? Eu acho que seria até mais complicado. Vai ter alguém que vai ouvir essa pergunta e vai dizer, que conversa, essa é quartel? Hierarquia, subordinação, um superior ao outro? Que conversa é essa? É verdade. Mas antes mesmo de vocês iniciarem os comentários, é bom a gente dizer que na natureza tudo se constrói, tudo se constitui de forma hierárquica. Há uma hierarquia para tudo na natureza. E as relações entre os seres, encarnados e desencarnados, eu já vou iniciar aqui a discussão, não foge disso. Mas quem quer começar comentando essa questão? Eu vou deixar o Alcir, já que eu sou visita. Tá bom, tá certo. O dono da casa se acha visita, é brincadeira, né? Bom, vamos lá. Olha, você colocou bem, né, o Honório? Em a natureza existe uma ordem para tudo. No momento que a gente diz que existe um ordenamento entre as classes de espíritos, e vamos lembrar que essa história de classe de espíritos, como Kardec coloca muito bem, é uma questão de tentar, de uma maneira pedagógica, apresentar o problema, né? Uhum. O Pai Eterno, em momento nenhum, criou classes de espíritos. Não. Ele colocou um ordenamento de acordo com características semelhantes, de modo a tornar possível a gente estudar essa diversidade que somos todos nós, né?
Mas, respondendo objetivamente, dentro desse contexto, é de se entender que existe sim, existem espíritos mais elevados, né? E aquele que é mais elevado, ele tem mérito, ele adquiriu esse mérito, ele se poliu, seja no aspecto intelectual, seja no aspecto moral, ele se tornou uma pessoa, um ser melhor. E, naturalmente, eu acredito que a resposta do Espírito da Verdade vai nesse sentido, né? De admitir que sim, os espíritos mais elevados naturalmente se sobrepõem, pegam posições de maior destaque. Apenas para dar um exemplo, lá no livro Nosso Lar, nós temos Irmã Veneranda, que trabalhou mais de 200 anos sem tirar férias, né? Todos nós aqui pensando nas nossas próximas férias, e Irmã Veneranda dando exemplo que trabalhou mais de 200 anos sem dar folga, né? Você não tem como não respeitar um espírito desse nível. Ou seja, a hierarquia ela estaria ou está embasada no respeito e no mérito, No no reconhecimento. reconhecimento do mérito daquele que faz. Eu penso assim. E aí, Adilson? Tem um detalhe aí que a gente tem que levar em consideração, que é a questão da própria vibração espiritual. Sim. Né? Essa hierarquia ela se dá em função da moralidade que o espírito adquire dentro do seu processo de evolução. Então, não basta simplesmente eu dizer que eu sou superior a você. Isso não existe no Dizer? plano. Isso não existe no plano. Isso os próprios espíritos, pela vibração que eles emitem, eles se colocam automaticamente nessa situação. Perfeito. Nós vivemos num ambiente, vamos dizer assim... Alguém coloca um terno e uma gravata, se acha superior. Pois é. No mundo espiritual não Não. tem isso. Ninguém vai botar no plano espiritual vestir um terno e uma gravata, como você bem lembrou, e, vamos dizer assim, adentrar ambientes que ele não tem condições vibratórias de estar presente. A própria vibração irá impedi-lo. Porque a gente se apresenta no plano espiritual da forma que nós somos. Não tem maquiagem, né? Não existe. Né? Então, os superiores sempre irão olhar os inferiores pela vibração. Então, a identificação ela é automática. Então, de onde surge essa hierarquia? Da questão moral. Por isso que no meu dia a dia eu preciso vivenciar o bem, o amor, porque eu me transformo intimamente, a minha moral se eleva. Sim. Então, no plano maior, vamos pegar, você trouxe bem o exemplo do Nosso Lar. Vamos pegar o caso daquele espírito que tenta adentrar, ele até tenta se forjar, ele adentrar o nosso lar. Dá uma de Santarão. Dá uma de uma senhora sofrida. Ah, sim, A aquela senhora lá naqueles últimos capítulos. Exatamente, que chega lá no finalzinho, aí André Luiz é convidado a verificar o que é que está acontecendo. E tocado de compaixão. De compaixão, porque ele via, por ele ser uma pessoa igual a nós, isso é bom que se diga. Ainda como diz o outro, com uma percepção acostumada a essa nossa... Essa nossa percepção. Aí ele questiona ao chefe da guarnição e a menina, que eu me lembro mais o nome dela, que acompanhava ele, por que o lanceiro Narcisa? que estava lá na Narcisa? frente... Narcisa, eu acho que é. Sim. Porque o lanceiro que estava lá na frente, o soldado não permitia, já que ela era uma mulher sofrida. E o chefe da guarnição fala assim, André, nós temos que ver além. E aí ele é convidado a prestar atenção. Presta atenção. Presta atenção, vamos ver além. Aí ele se concentra e é identificado mais de 48 pontos escuros no perispírito. Então veja, quando você está em sintonia, você se eleva, a sua vibração se eleva. Então ela não poderia adentrar aquele ambiente porque ela iria causar desarmonização, desequilíbrio. Então esse fator de elevação moral se dá exatamente pela evolução espiritual, moral do espírito. Vamos pegar, aí eu estava lembrando, já que a gente estava falando de Kardec, né? E a gente sempre conversa sobre Kardec, então o que acontece? Quando a gente vê a declaração que Humberto de Campos nos traz sobre o encontro de Kardec com Napoleão, onde ele fala, então, que havia, então, um conclave, uma reunião no último dia,
né, do ano 1799, ainda Início do século adentrarmos o XIX. século XIX, houve uma grande reunião de todos os espíritos que já haviam reencarnado na Terra. Vamos lembrar isso, que Né? aí já estavam encarnados, né? Não, aí muitos desencarnados. Mas o Napoleão já estava encarnado. Aí vem o Napoleão, junto com também uma corte, né? Ele se sente constrangido porque, olha, você ter a grande maioria dos espíritos que já passaram aqui na Terra, vindo das Índias, da Europa, das Galhas, das Américas, aí você começa a pensar nas autoridades que reencarnaram nesse planeta. Você reconhece os méritos desses espíritos. E ele fica constrangido, ele que já era um espírito que tinha uma certa vivência. Né? Aí, o que é interessante, que Humberto de Campos diz que depois que ele se posiciona, músicas e luz, estrelas descem do céu e, ao se tocar no chão do ambiente, se transformam em almas humanas. Ou seja, estrelas descem, transformam em almas humanas. E uma em destaque se mostrava ser superior aos demais. E esse carregava um cedro na mão. Né? E, ao chegar, ele descreve que aquela autoridade era Allan Kardec. Então, percebam que muitas vezes a gente pensa que quando... Que ainda não havia encarnado, né? Não, ele reencarnaria 4 anos depois. Mas a gente percebe o seguinte, de onde veio Kardec? Era de uma região inacessível para a maioria daqueles que estavam presentes. Possivelmente até para o Napoleão. Com certeza para o Napoleão. Agora, quando você pega que estavam presentes inúmeros espíritos de renome que reencarnaram na Índia, no Oriente Médio, que você pega no Egito, que você pega nas Américas. Se a gente for pegar a história, a gente vai pegar cada nome que foge até a nossa, vamos dizer assim, a gente tem vergonha até de dizer os nomes, né? Pois é. E isso dos conhecidos, daqueles que a gente tem alguma relação de conhecimento. Aí você vê o seguinte, um espírito, e ele lembra que Kardec, ele, na sua humildade, ele se recolhe a sua humildade para ele poder fazer o trabalho dele ao reencarnar como um simples professor. Então veja que na Terra, ao encarnarmos, nós conseguimos nos escondermos. Tanto se tivermos luz, como se nós tivermos... Como se estiver em falta dela. Em falta dela. Isso é interessante, né? No plano espiritual, não. No plano espiritual, só o superior, se ele quiser se esconder. Isso é uma coisa que você falou que eu gostaria só de destacar uma coisa. Às vezes a gente fala tanto mal da esfera carnal, mas, vou falar de mim, né? Onde o Alcir ia poder conviver no mesmo ambiente com um espírito de escola como Chico Xavier? No plano espiritual, só quando ele viesse até nós. Só se ele estiver disposto a diminuir a sua luz e vir para nós. Exatamente. Né? Mas, em algum momento da minha vida, uma parcela da minha vida razoável, eu estive no mesmo plano existencial que o Chico. E perto, da mesma cidade. Né? É o que, quando você fala isso, aí eu me lembro do... quando a gente lê inúmeros livros nossos, o próprio trabalho do Bezerra de Menezes, né? Eu estou reestudando alguns livros de novo, e onde demonstra, numa das reuniões, no livro Sexo e Destino, do Divaldo, né? Por Hermínio Manuel Filomeno Miranda, quando então Anacleto vai fazer uma reunião sobre esse tema, a veneranda, o venerando espírito, ele se apresenta, que é Bezerra, causa uma alegria, ele já sabia do que estava acontecendo, e ele então gostaria de falar sobre o tema. E ele dá então uma conotação lindíssima ao problema da sexualidade no plano atual. E você vê que o próprio Anacleto, que é um espírito já com bastante luz, se sente altamente feliz com a presença de Bezerra. Então você vê que Bezerra, ele está em vários pontos, está sabendo o que está acontecendo, então ele se desloca rapidamente. Então, quando ele vem até a nós, é porque nós temos a alegria de conviver com um espírito dessa magnitude, é porque eles nos permitem isso. Porque nós irmos aonde ele está... tem muito chão, mas não tem muito chão. Então, assim, essa hierarquia, ela se dá, ela existe, venhamos e convenhamos, mas
com muito amor. Isso é que é É interessante. interessante, não é opressão. Não existe assim, ó, eu sou superior, isso nunca vai existir. Pelo contrário, os superiores, eles baixam a vibração, a tonalidade para não nos constranger. Perfeito. Então, ele faz é uma superioridade amorosa. Isso a gente jamais Como vai os pode outros. esquecer. Excelente. É outra expressão de hierarquia, é outra de expressão de autoridade. superioridade e de autoridade. Exatamente. Meninos, excelente. Eu Vamos- ficaria aqui ouvindo as discussões de vocês, como sempre, muito boas. Eu vou retomar a questão Sim. para relembrar os nossos Antes ouvintes. de você retomar, eu gostei dos meninos. Muito obrigado. Como diz os outros, como eu ainda sou mais velho que ele, eu agradeço mais. Então vamos lá. Kardec havia perguntado: 15 dias, mas tudo bem. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? E o Espírito Verdade responde: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Então, não vou tecer mais nenhum comentário, vocês já disseram tudo, né? É a ascendência moral que define essa autoridade. Isso. Essa Não. relação, né? Essa relação de autoridade. Isso. Não é a empáfia do poder Não de é mando, imposição, não é a nada disso. imposição, é uma consequência natural do aprendizado e da evolução de cada um. E, na sequência, o Kardec faz uma segunda pergunta dentro desta pergunta. E o Kardec questiona: os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Ou seja, um espírito inferior pode fugir, deixar de não se submeter à autoridade de um espírito superior? Eu só gostaria de responder isso lembrando um detalhe. Nós estamos falando de relações além túmulo, não é na carne. Além túmulo, exatamente. Né? Na carne a gente maquia, corta o cabelo, pinta o cabelo, É. né? Bota lente de contato, faz a barba, não faz a barba, põe um terno melhor, faz o que quiser. Por sinal, vocês já falaram em terno e gravata 2 vezes. Não tem nada a ver comigo, É não. porque Né? você Não, o senhor hoje está não. muito elegante. Não, então tá O bom. senhor está muito elegante. Tá bom. É que eu estou vindo do trabalho, venho direto para cá e ainda tenho que me submeter. Não, e a quer dizer, isso. então, que a gente não trabalha. Não, A é que o gente é trabalho aposentado e não trabalha. e o trabalho Uhum. de vocês não exige isso aqui. Mas o senhor tá está explicado. elegante, o senhor está elegante. Mas voltando ao tema, a segunda questão de Kardec dentro dessa pergunta: os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade daqueles que lhes são superiores? Olha a resposta que o Espírito Verdade dá. Eu disse irresistível. Ele, o Espírito Verdade, já havia dito na resposta anterior que os espíritos superiores exercem uma ascendência moral irresistível. Então, os espíritos inferiores não têm o que discutir. É natural a ascendência que se dá sobre eles, sobre nós. É aquilo que o Adilson estava colocando ainda há pouco, né? O irmão Anacleto, com muita alegria, recebeu a visita do Bezerra. Uhum. Poxa, qual é o problema? Bezerra está aqui. Bezerra resolveu dar uma força para a gente. Uhum. A mim só cabe a alegria de poder compartilhar o mesmo espaço com ele e beber da sabedoria que ele está aqui vertendo para nós. Uhum. Né? O que é interessante, nesse caso aí, quando ele fala irresistível, aí me veio à memória quando Eurípides Barçanufo ele foi apresentado, então, ao movimento espírita. Uhum. Porque até então ele tinha uma série de Tinha o dúvidas. senhor, né? Hã? Tinha o senhor? Tinha o senhor. Aí ele foi levado a um centro espírita que ficava... Fazenda Santa Maria, se eu não me engano. Aí quando ele chega lá, ele faz o seguinte, ele fica pensando assim, bom, eu gostaria que quem viesse responder as minhas perguntas, que a grande crise dele foi compreender as bem-aventuranças, porque até então ele não tinha acesso, ele nunca teve acesso àquela época à Bíblia. A Bíblia era um livro que apenas... Só em latim. Não só em latim, ela só era dada aos estudiosos e àqueles que poderiam ter Só o poder dentro do de seminário. comandar. Só dentro do Ó, seminário lá. Poder de comandar. Quando ele tem a Bíblia, ele começa a estudar, ele começa a questionar.
No que ele se questiona, ele vai questionar o bispo, ele vai questionar o padre, e que ele não entendia as bem-aventuranças no modo. Porque a gente só entende as bem-aventuranças você botando uma vida após a morte e a reencarnação. A multiplicidade das das vidas. existências. Aí, o que acontece? Então, ele vai para lá e ele pergunta mentalmente que ele gostaria que o espírito que viesse respondesse. E quem vem é o espírito João Evangelista, porque ele fala assim, eu gostaria que João Evangelista viesse explicar, ele mentalmente. Já que ele escreveu, né? Então, aí o que acontece? Ele vem e, na proximidade de João Evangelista, A vibração foi tão grande que muitos começaram a chorar. A emoção veio antes da palavra. Exato. Muitos que estavam dentro do ambiente são tomados daquela vibração, daquela harmonia plena e eles caem em choro. Ou seja, o espírito inferior diante do superior não se contém. Ele sente aí a presença da vibração e aí assim, dobra joelho, chora, reconhece a pequenez. Naturalmente. Naturalmente. É vibração, né? Magnetismo. É um superior ao outro. E veja que é um poder de amorosidade. Isso é que é interessante. Pior que você falou uma palavra interessante, porque é o magnético, né? O campo é igual na eletricidade. Né? Uma corrente elétrica passando por um cabo cria um campo magnético. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Se a vibração de um espírito elevadíssimo cria um campo magnético que aquele que lhe é inferior se submete. Ponto. Aí não adianta um espírito, mesmo na espiritualidade, um espírito obsessor, um espírito mal intencionado, tentar plasmar uma aparência diferente, tentar usar palavras bonitas para enganar alguém. Pode enganar o Alcir, mas não vai enganar lá na espiritualidade. Na presença dos espíritos superiores, eles não conseguem. Aí, eu gosto de pegar os casos. Eu estava lembrando também aqui do mergulho que André Luiz faz quando ele descreve o livro Libertação, e eles vão atrás do Papa Gregório, né, que eles vão até o submundo, né? Aí eles têm que se revestir, ou seja, aí a vibração... Tem que baixar a vibração para poderem serem percebidos. Não serem percebidos, né? Não, para poder não ser percebido que são seres de luz, para serem percebidos como iguais aos outros que ali estão. E olha que André Luiz está no mesmo padrão nosso. Então, mesmo assim, ele aprende no abismo, se tornar mais opaco, né? Então, ele vai perdendo a própria luminosidade dele e mergulha nesses ambientes para que ele... É o tipo da coisa, né? O espírito, quando ele aprende essa moralidade, ele sabe que a grandeza dele não pode constranger o outro. Então, ele jamais vai se apresentar, a não ser em uma forma em que ele necessite se utilizar dessa luz para evitar um mal maior. Fora disso, jamais ele vai se utilizar. Então, daí que essa palavra irresistível, daí dessa grandeza moral que tem, dessa hierarquia. É tão interessante a própria hierarquia que hoje... O que é que nos prende num planeta como esse? Vamos lá. Por que a gente não mentaliza, mesmo desencarnado? Eu gostaria de fazer uma visita aos nossos irmãos em Júpiter, como nos revela Kardec, que é o dos planetas do nosso sistema, aquele que tem uma maior evolução. Mas se você tem a vibração suficiente... Eu não tenho. Então, eu sou preso na própria gravidade... A psicosfera terrestre. Do planeta. Porque, como diz o outro, aí eu fico lembrando daquelas aulas nossas de física, né? Aquela história de harmônico, né? A nossa tônica vibracional se harmoniza com a Terra. Então, nós estamos presos a ela. Apenas os espíritos que são superiores têm condições, pela força da vontade e do pensamento, de se projetar. Romper essa barreira e seguir adiante. Aí lembremos-nos, mais um caso, me perdoe, claro. Do convite que o André Luiz, então desencarnado, vai ao encontro da mãe em outra esfera. Ou seja, a mãe estava numa condição superior. Se você me permite, ele adormece. Isso. E ele adormecido, ela consegue entrar em contato com ele.
Porque no momento em que ele está adormecido, naturalmente eleva um pouquinho, Uhum. e ela baixou o nível vibracional para poder entrar em contato com ele. E ele vai ao encontro. Aí que Uhum. você sai, você se eleva, você mesmo desencarnado. Existem, aliás, já que você citou o Gregório, vamos lembrar que na fase final de convencimento dele, tem um efeito desse. Um Uhum. espírito dá passividade para outro espírito de Isso. uma esfera que não conseguiria se rebaixar, Isso. que era a mãe do Gregório, Isso. para poder resgatá-lo. Meus amigos, eu gostei da visita de vocês dois hoje aqui, especialmente porque eu economizei minha voz. Perceberam, né? Tomara que a semana que vem o senhor esteja aqui de novo, Não, presidente. eu vim porque me falaram que você estava bem elegante. Meus amigos, olha só. Então, acabamos de fazer aqui os comentários da questão 274 e de tudo que foi dito, e principalmente desses comentários finais que vocês fizeram. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui refletindo. E um ponto muito interessante que deve ficar para nós, para aqueles que nos acompanham, é que tudo está submetido à nossa vontade. Nós não vamos iniciar a próxima questão agora, porque não teríamos tempo de fazer uma análise dessa natureza. Sim. Então, olha só, até agora, do que nós já estudamos nos programas anteriores, do que vocês falaram até agora, tudo está submetido à nossa vontade de querer estar num patamar de superioridade dessa natureza. Nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, estamos impedidos, proibidos de atingir, de alcançar níveis dessa natureza. Uhum. Então, cabe a cada um de nós buscar, pelo estudo, pela reflexão, pela reforma íntima, pela reformulação moral, buscar atingir esses níveis de grandeza e de superioridade hierárquica moral, para que tenhamos acesso a esses níveis superiores de espiritualidade e de consciência também, não é isso? Quando você estava citando a questão de Júpiter, eu estava lembrando também de Saturno, né, que é citado pela Maria João de Deus no livro Cartas de uma Morta, quando ela cita essa visita, esse desejo que ela tinha de visitar aquele planeta, e ela é levada, acompanhada por um espírito superior, para que ela possa ter acesso àquele mundo, e ela se deslumbra com aquilo que ela vê. Ou seja, está nas nossas mãos a possibilidade de sairmos desse nível terra-terra que nós ainda mantemos, nessa vibração ainda tacanha da nossa evolução moral, e trabalhar por galgar uma elevação dessa natureza. O nosso tempo está se encerrando. Com certeza. Nós temos aí pouco mais de 2 minutos para cumprir o nosso tempo. Eu quero agradecer a presença do Adilson. Muitíssimo obrigado. Volte mais vezes. Você é sempre bem-vindo na sua casa. Almeida, meu companheiro dileto e semanal, mais uma vez obrigado pela presença. Eu quero encerrar agradecendo aos nossos ouvintes e dizer que as dúvidas, as sugestões, as críticas podem ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, e nós vamos, na medida do possível, respondendo e comentando cada um das mensagens que vocês nos enviarem. Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.